Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão. Hoje a gente vai dar uma viajada em algumas curiosidades da Alemanha, sobre a Alemanha. Algumas podem ser novidades, outras não, mas enfim, são 30 curiosidades que a gente vai ver hoje, ok? Primeira curiosidade, gemäß den neuesten Statistiken leben derzeit 84.488.27 Menschen in Deutschland. De acordo com as últimas estatísticas, vivem atualmente na Alemanha 84.488.027 pessoas na Alemanha. Ein Drittel Deutschlands ist noch immer von Wäldern und Grundflächen bedeckt. Terço da Alemanha ainda está coberto por áreas verdes e florestas na Alemanha. 3. Deutschland ist Mitglied der Europäischen Union. Na verdade, isso não é novidade, isso só é uma característica a mais da Alemanha, isso a maioria das pessoas já sabe, e ela, para quem não sabe ainda, agora sabe. Então, que a Alemanha faz parte da Comunidade Econômica Europeia. Quarta curiosidade, 65% der Autobahnen in Deutschland haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die verbleibende Prozentzahl hat eine empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Traduzindo, 65% das Autobahnen ou autopistas que existem na Alemanha, elas não têm, digamos assim, não têm limite de velocidade. E as restantes têm um limite sugerido de 130 km por hora. Um limite recomendado de 130 km por hora. Quinta curiosidade. Die meisten öffentlichen deutschen Universitäten bieten eine hochwertige Ausbildung mit geringen Studiengebühren oder ohne Kosten an, abgesehen von Verwaltungsgebühren. Que a maioria das universidades públicas alemãs oferece um ensino de elevada qualidade com mensalidades baixas, sem custo, para além das taxas administrativas. Esse custo, na maioria das vezes ainda, você ganha conhecido na Alemanha, nas universidades, como Semester Ticket. Esse Semester Ticket você tem um passe livre com ônibus, com trens, por toda a região ao redor ou no estado da universidade, certo? No estado da universidade, tudo depende, cada caso é um caso, mas geralmente é no estado da universidade. Você ganha passe livre durante 6 meses. Você paga, suponhamos, 150 euros por semestre e aí você ganha esse ticket. Essa é a tal da taxa administrativa, certo? Sexta curiosidade. In Deutschland gab es einst über 20.000 Schlösser. 60% von ihnen sind jedoch verfallen. Jedoch sind noch etwa 15.000 gut erhalten. Parece meio incoerente, mas de 20.000, descontando 60%, não dá 15.000. Mas vamos ver que ali em cima fala über 20.000. Traduzindo primeiramente, na Alemanha nós temos 20.000 castelos, no entanto 60% deles caíram em desuso, mas cerca de 15.000 ainda estão bem conservados.
Ou seja, você tem 20 mil menos 60%, dá 40%. Os 40 sobre 20 não dariam 15, mas lembramos, lá em cima está falando über 20.000 Schlösser. E über, isso pode ser 30 mil, pode ser 35, enfim. Os restantes ainda que estão em uso, que estão em bom estado, são 15 mil castelos. Okay? Próxima curiosidade. In Deutschland gibt es rund 1500 1500 Brauereien mit über 7000 Biersorten. O que significa isso? Existem cerca de 1.500 fábricas de cerveja na Alemanha, com mais de 7.000 tipos de cerveja. Oitava curiosidade. Deutschland ist das 7. größte Land in Europa. Es umfasst eine Fläche von 357,22 Quadratkilometer, von denen 90.224 Quadratkilometer mit Land bedeckt sind und 7.798 Quadratkilometer Wasser erhalten. A área da Alemanha é 357 mil quilômetros quadrados e desses 357 mil, 90 mil são cobertos por terra, ou seja, área agricultável e área de mata. 7.798 quadrados por água, certo? São rios, lagos, etc. Esses 357 mil quilômetros quadrados equivale à área do Mato Grosso do Sul. Nona curiosidade. Die Liebe der Deutschen zum Bier drückt sich auch in dem beliebten Sprichwort: Durst wird durch Bier erst schön aus. Tá? O amor dos alemães pela cerveja é também expresso no ditado popular: a cerveja faz a sede bonita. 10ª curiosidade. Berlin ist 9-mal größer als Paris und hat mehr Brücken als Venedig. 700 Brücken gibt es in Berlin und Venedig hat im Vergleich nur 409 Brücken. Existem outras fontes também que dizem que Berlim não tem 700 pontes, tem 900 pontes, certo? Que dá mais do que o dobro das pontes de Veneza. Lembrando que essas pontes não necessariamente são pontes onde passam automóveis, onde passam caminhões, etc. E tal. São pontes que muitas vezes são pontes pequenas, que pontes de pedestres e assim por diante, tá? Não necessariamente pontes onde passam veículos. E um detalhe, existe uma cidade na Alemanha que tem mais pontes do que Berlim. Qual é essa cidade? É Hamburgo. Hamburgo tem aproximadamente perto de 2.500 pontes, bem mais do que Berlim. 11. Deutschland setzt sich aus 16 Bundesländern zusammen. Jedes Bundesland ist seiner Verfassung in 403 Landkreisen gegliedert, davon 294 Landkreise und 102 kreisfreie Städte. Bayern ist das größte Bundesland. A Alemanha é constituída por 16 estados federados. Na sua Constituição, cada estado federal está dividido em 403 distritos, dos quais 294 são distritos administrativos e 102 são cidades independentes. A Baviera é o maior estado federal, com 70.550 quilômetros quadrados. Essa é a Alemanha, a divisão da Alemanha.
12. Curiosidade. Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. 77% der Bevölkerung leben in besiedelten Gebieten. O que significa isso? A Alemanha é um dos países mais densamente povoados do mundo. 77% da população vive em zonas povoadas. 13. Deutschland grenzt an 9 andere Länder. Dänemark, Polen, die Tschechische Republik, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Niederlande, a Holanda. A Alemanha faz fronteira com 9 outros países, dos quais são Dinamarca, Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, que são os Niederländer, ou a Holanda no caso. 14. Deutschland ist laut neuesten Statistiken mit einem Bruttoinlandprodukt von 4,2 Billionen US-Dollar die größte Volkswirtschaft in der EU und liegt hinter den USA, China und Japan auf Platz 4 der Welt. A Alemanha, de acordo com as estatísticas mais recentes, é a maior economia da União Europeia, com um produto interno bruto de 4,2 trilhões de dólares e ocupa o 4º lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. Okay? 15. Deutschland ist einer der weltweit größten Autoproduzenten, verzeichnet einen Verkauf von 3,4 Millionen Autos im Jahr 2011. Der Golf von VW ist seit 1981 eines der meistverkauften Autos und hat im Jahr 2012 mehr als 240.702 jene in ganz Europa verkauft. Die meistverkauften Automarken in Deutschland im Jahr 2013 waren Volkswagen, Mercedes, Audi und BMW. A Alemanha é um dos maiores produtores de automóveis do mundo e registrou vendas de 3,4 milhões de automóveis em 2011. O Golf, que é um dos carros mais vendidos, desde 1981 vendeu mais de 240.702 exemplares em toda a Europa só em 2012. As marcas de automóveis mais vendidas na Alemanha em 2013 foram Volkswagen, Mercedes, Audi und BMW. 16. Das erste gedruckte Buch wurde in Deutschland gedruckt. Eine Bibel in lateinischer Sprache von Johann Gutenberg. O primeiro livro impresso foi na Alemanha. Uma Bíblia em latim por Johann Gutenberg, ou João Gutenberg. 17. Wenn es Verlagswesen geht, ist Deutschland ein globaler Spitzenreiter und produziert jährlich rund 94.000 neue Titel. No domínio da edição, a Alemanha é líder mundial, produzindo anualmente cerca de 94 mil novos títulos. São 94 mil novos títulos de livros que são lançados na Alemanha todos os anos. 18. Die erste jemals erschienene Zeitschrift wurde im Jahr 1663 in Deutschland mit dem Titel
erbauliche Monatsunterredungen von einem Dichter und Theologen namens Johann Rist herausgebracht. O primeiro jornal publicado na Alemanha chamava-se Erbauliche exatamente, Unterredungen, em 1663, por um poeta e teólogo chamado Johann Rist. E a tradução de Erbauliche Monatsunterredungen significa edificantes conversas mensais. Muito bem. 19. Deutschland war das erste Land der Welt, das die Sommerzeit eingeführt hat. Dies geschah mitten im Ersten Weltkrieg im Jahr 1916. A Alemanha foi o primeiro país a introduzir o horário de verão. Isso aconteceu em plena Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, em 1916. 20. Als JFK am 26. Juni 1963 Berlin besuchte, sagte er: Ich bin ein Berliner. Ein langhaltender Mythos vermittelte fälschlicherweise, dass diese Aussage mit „Ich bin ein Gummibärchen“ übersetzt würde, während das Wort Berliner im Norden, Westen und Südwesten Deutschlands traditionell für einen Krapfen steht, ist dies in Berlin nicht der Fall. In Berlin ist diese Art von Krapfen als Pfannkuchen bekannt. Kein Berliner würde also JFKs Rede als Fehler interpretieren. Então, aqui nós temos uma situação onde, quando JFK, que é John Kennedy, ele visitou Berlim em 26 de junho de 1963, e ele no discurso ele falou: Ich bin ein Berliner, que significa dizer eu sou um berlinense. E na época ninguém achou graça, ninguém foi aplaudido, todo mundo entendeu. E em 1983, algum jornal interpretou como se ele estivesse falando que Ich bin ein Berliner, ele estava falando eu sou tipo um donut, que a gente vê aqui como um sonho, aquele sonho doce para comer, assim, tipo um pãozinho coberto com açúcar. E algum jornal disse que gramaticalmente o que ele falou estava incorreto, certo? E essa notícia, essa manchete, no caso, ela causou tanta repercussão que foi replicada nos Estados Unidos, dizendo que foi um ato falho de John Kennedy em Berlim falar isso, né? E que algumas pessoas viram isso como uma piada, que isso foi lächerlich em alemão, significa que foi motivo de piada na época nos Estados Unidos desse discurso. Mas o pessoal que estava assistindo o discurso não entendeu isso dessa forma, eles compreenderam, eles quis dizer que ele era um cidadão berlinense, que isso simbolicamente dizia que ele era um cidadão livre. A gente está falando da parte oeste de Berlim, porque o lado leste ele era comunista, o lado oeste pertence a Berlim, a cidade de Berlim, que era a capital, foi dividida em 4, se não me engano, Inglaterra, França e Estados Unidos, né? E o lado leste era da Rússia. E a cidade de Berlim ficava dentro da parte da Alemanha Oriental, que era tudo comunista. E só havia uma estrada de acesso, uma autobahn de acesso. E
Na época, essa autobahn, ela foi barrada pelos russos, os russos que controlavam esse acesso a Berlim. E eles fecharam a cidade de Berlim para botar pressão de alguma forma, isso foi na época da Guerra Fria, botar pressão nos países ocidentais, na aliança. E aí o que que aconteceu? Berlim estava cercada pelos comunistas, estava isolada do mundo. E, inclusive, há um monumento em Berlim, que é a Ponte para o Céu, né? Himmelsbrücke, que significa, que simboliza aquele momento que Berlim está cercado e que os víveres, a subsistência, alimento, combustível, etc., era jogado por aviões naquela época. Havia jogado por aviões. Era a única maneira de Berlim Ocidental sobreviver. O fato de John Kennedy discursar, ele estava dizendo que ele era um cidadão livre, ele estava representando o cidadão livre e que ele não ia abandonar, como maior potência, representante da maior potência do mundo, ele não iria abandonar a cidade de Berlim. E isso foi 20 anos depois, os jornais da época, não sei se a imprensa marrom, divulgou essa, né, gafe e começou uma fake news que infelizmente foi replicada no do New York Times. E esse era o problema que aconteceu lá. E esse bolo, né, esse bolinho que a gente vê assim mais como um sonho, um donut, em Berlim ele é chamado de Pfannkuchen e não Berliner. E mais para o norte da Alemanha ele era chamado de Berliner, mas na cidade de Berlim ele era simplesmente Pfannkuchen, que tem algo que é parecido com o nosso bolo de chuva, ou bolo de chuva, alguma coisa assim, né? Bolinho de chuva. Então, essa é a 20ª curiosidade, que é uma lenda urbana que surgiu de uma fake news. A 21ª curiosidade: Deutsch ist nach Spanien die 5. häufigste unterrichtete Sprache weltweit. A Alemanha é, depois da Espanha, a quinta maior língua ensinada no mundo. Mais ensinada no mundo, né? A 22ª: Deutsch bleibt die Sprache mit den meisten Muttersprachlern in Europa mit rund 100 Millionen Muttersprachlern, nach Russisch mit 120 Millionen. Continua sendo a língua materna ou a língua mais falada na Europa, e com 100 milhões de falantes nativos, ficando apenas atrás da Rússia. Deutschland ist die Amtssprache in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, Belgien, Luxemburg und Liechtenstein. A Alemanha, o alemão é a língua materna para os alemães, para os suíços, para os austríacos, para os belgas e para os luxemburgueses e o pessoal de Liechtenstein. 24ª: Die Donaudampfschifffahrt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bau und Offiziere ist das längste veröffentlichte Wort. Es hat insgesamt 79 Buchstaben. Essa palavra, né, de Donaudampfschifffahrt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bau und Offiziere, ela é a palavra alemã mais longa do alfabeto alemão.
total de 79 letras. 25. Curiosidade. Es gibt 35 Dialekte der deutschen Sprache. Existem 35 dialetos da língua alemã. In Deutschland gibt es über 300 verschiedene Brotsorten. Brotsorten. Tá? Brotsorten. Tá? Existem na Alemanha mais de 300 tipos diferentes de pães. 27. In Deutschland gibt es über 1000 Wurstsorten. Na Alemanha existem mais de 1000 tipos de salsichas. Nesses tipos de salsichas estão incluídos também as nossas conhecidas linguiças. 28. Bier gilt in Bayern offiziell als Lebensmittel. Cerveja é considerada na Baviera gênero alimentício, ou seja, faz parte da cesta básica dos bávaros. 29. Rauchen ist an öffentlichen Orten verboten, mit einigen Ausnahmen in einigen wenigen Bundesstaaten. É proibido fumar em locais públicos, com algumas exceções em alguns estados. E a 30ª e última curiosidade. Deutschland gehört zu den Top 10 Ländern mit den meisten Bierkonsumenten. A Alemanha é um dos 10 países com os maiores consumidores de cerveja do mundo. Ok, espero que esse vídeo tenha lhe interessado, tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo. Tschüss!